Olá, turma. Vamos falar hoje um pouco, sobre as bactérias gram-positivas, gram-negativas e entrar em enterobactérias, tá? As bactérias gram-positivas e gram-negativas, a diferença delas, estruturalmente, na sua morfologia, é que as gram-positivas possuem uma parede celular, mais espessa, que vai ajudar a ter uma resistência maior se elas forem fagocitadas, vão ter um trabalho maior para fagocitar uma bactéria gram-positiva, tá? Então, quando nós fazemos o teste de gram, nós vemos a gram-positiva numa cor mais arroxeada na amostra, no meio de cultura, enquanto a gram-positiva num tom mais rosado, puxado para o vermelho, tá bom? Então, as bactérias gram-negativas, são basicamente as proteobactérias, principalmente Escherichia coli, Salmonella e Shigella. Vamos lá, enterobactérias. As enterobactérias, elas são da família Enterobacteriaceae, são anaeróbios facultativos. Que é isso? Elas podem sobreviver sem a presença de oxigênio. São gram-negativos, não possuem essa parede celular, se movimentam por flagelos, movimento por flagelos, podendo ser monotríqueo com um flagelo, lofotríqueo com 4 flagelos, de um lado só, vários flagelos de um lado só, como 4, por exemplo. Anfitríqueo, o flagelo dos dois lados, e peritríqueo, que é flagelo em volta dele todo, tá? Então eles vão reduzir nitrato a nitrito, vão fermentar a glicose, vão ser catalase positivos e oxidase negativos, vão catalisar determinadas substâncias, e não vão oxidar. E sua classificação sorológica, são somáticos, capsulares, flagelares, podendo causar infecções intestinais e extraintestinais. Atingem basicamente o trato intestinal, o trato digestivo, tá? Quais são os principais? A Escherichia coli, que ela é gram-negativa, habita principalmente no trato gastrointestinal, inferior dos humanos. A maioria das espécies não são patogênicas, mas alguns sorotipos podem causar intoxicações alimentares, aquela diarreia intensa com presença de muco e infecção urinária, tá? Então, temos aqui algumas espécies, vamos lá. Citrobacter, que possui 11 espécies, encontradas nas fezes de humanos e animais, além de amostras como amostras de solo, água, alimentos, contato com esgoto, podem ocasionar infecções urinárias. Proteus, que é encontrado em solo, água, alimentos contaminados. A espécie mais isolada em seres humanos, mais encontrada. Agentes causadores de infecções no trato urinário e em feridas, elas vão promover a formação de cristais na urina, tá? E vão atingir hospedeiros imunossuprimidos, que é isso, com imunidade baixa, tá? Klebsiella vai ser encontrado amplamente na natureza no trato intestinal de humanos e de animais, Raramente encontradas na orofaringe, na região oral, causam infecções pulmonares em pacientes hospitalizados, tá? Eles entram pela corrente sanguínea, se alojam no pulmão, o paciente hospitalizado,
ele vai ter uma imunidade mais baixa por conta das medicações e tal. Podem causar uma forma de pneumonia que tende a ser destrutiva com intensa necrose e hemorragia, tá? Vamos lá. Serratia, né? É a espécie mais importante, está associada a várias infecções, inclusive pneumonia. Oportunista hospitalar e causador de infecções urinárias. O paciente internado, né, no hospital, ele vai ter uma chance maior, né, por estar mais imunodeprimido. Né? É dotada de propriedades invasoras e com tendência à resistência a vários antibióticos. Ela é bem difícil de conter. Né? Em condições quentes e úmidas, formam várias colônias vermelhas distintivas. Né? Então vamos lá. A salmonela é gram-negativo, não vai fermentar a lactose, né? E tem dois tipos, a que causa a febre tifoide e a que causa a febre paratifoide e gastroenterite, né? Três, né? E a que gera a gastroenterite e a meningite infantil. Ela gera a meningite infantil por atingir a meninge, né, nas crianças, a membrana que protege a parte cerebral. Né? A Shigella, desculpa se eu pronunciei errado, a dose, ela é gram-negativa, ela tem uma dose infecciosa baixa, tá? E ela causa diarreia. Vamos lá. Meios de cultura. Quais são os meios de cultura que nós utilizamos? O agar sangue ou chocolate, né? Ele é não seletivo. E o agar McConaughey, ele é um meio seletivo. Você consegue selecionar o que você vai criar ali. Inibidores, sais biliares, cristal violeta, inibem o crescimento de bactérias gram-positivas. Né? Se usa lactose como um carboidrato para gerar energia para aquelas bactérias. Tá? E quando se dá positivo, forma-se colônias vermelhas, um rosa pink bem forte, né? E negativos são colônias incolores, transparentes, não muito visíveis, né? Então, aqui na apostila que eu postei para vocês tem exemplos de imagens, né? De meios de cultura mostrando diferentes culturas de diferentes bactérias. Tá? Outro meio de cultura utilizado é a agar-eosina azul de metileno, né? Que é usado para Escherichia coli. Tá? Então nós temos aqui alguns tipos de agar. Agar é tipo como se fosse uma gelatina, né? Que nós utilizamos na placa de Petri para poder formar esse meio de cultura, tá? Então nós temos aqui na apostila, né, os diferentes tipos de agar, né, utilizado para determinadas bactérias. E temos aqui também a parte de provas bioquímicas, né? O exame macroscópico, que é feito pela realização da cultura, você consegue ver a olho nu, né? E a confirmação da pureza da cultura. Só um segundo. Pronto. Perdão, problemas técnicos. Então vamos lá. As provas bioquímicas, né? Nós fazemos como o TSI para identificar bastonetes gram-positivos e gram-negativos, né? Com meios de cultura em tubinhos, digamos assim. Né? Tubo amarelo de superfície vermelha, a glicose só foi fermentada. Tubo amarelo de superfície amarela, ocorreu a fermentação da lactose, da sacarose superior à da glicose. Isso tudo está aqui na apostila. Como você nota a produção de gás? Nota-se pela ocorrência de rachaduras no meio de cultura, né?
Dá para você notar isso que eu tô falando, né? Tem aqui imagem, né, visual, né, para você ver como fica a amostra de TSI, né? O meio milli, que você vai ver, né, a mobilidade, né, o crescimento apenas da linha da picada. O rugai, que também é feito como um meio de cultura. O teste de motilidade, né, se você tiver a bactéria tiver flagelos, o meio vai ficar turvo, vai ficar mais escuro, vai ficar turvo, embaçado, digamos assim, tá? Teste da descarboxilação da lisina, perdão. Né? Verifica a capacidade do micro-organismo em descarboxilar o aminoácido lisina com consequente alcalinização do meio de cultivo, né? A positividade para a coloração do meio púrpura e turvo. Então, se tem a presença, né, vai ficar cor púrpura e turvo. Então, esses meios são meios de você verificar pela mudança de cor, né, a presença de determinadas bactérias por conta da sua reação, tá? Então, aqui na apostila tem tudo ilustrado, então fica mais fácil de vocês visualizarem essas partes, tá? De vocês identificarem olhando aqui. Então, as provas bioquímicas, né, são essas provas usando tubos de ensaio que você identifica pela presença de cor, mudança de cor e de aparência daquela substância. Eu pedi para vocês lerem, olharem a diferença de cada tubo, né, e aí a gente continua essa discussão posteriormente.